Todos nós fomos preparados, chamados para fazer alguma coisa, para a gente ser alguém diferente do outro. Cada um tem o seu chamado específico, cada um tem o seu propósito específico. Aí eu te pergunto hoje, qual o seu propósito? O que você está determinado a fazer? Na sua jornada, na sua vida, qual é a sua diretriz? Você sabe hoje qual é? Você sabe hoje qual é o teu propósito? O que clama a sua alma? O que a sua alma pede? O que sua alma deseja? O teu dom, tuas qualidades? Você sabe onde você é bom? Você sabe hoje onde você é bom? Durante muitos anos da minha vida, eu tinha dúvidas. Eu sabia que tinha coisas que eu fazia muito bem, outras não tanto, mas eu tinha dúvidas, sabe? E eu sempre quis fazer um canal. Sempre quis montar um canal no YouTube, sempre, desde muito nova. E eu sempre ficava ali patinando, sem saber para onde, como. Pensei em maquiagem, pensei no meu trabalho mesmo, né? Que é a área da estética facial. Até cheguei a fazer uns vídeos. Mas a coisa não fluía, sabe? Porque não era eu, não era aquilo que eu queria de verdade. Eu queria me conectar com pessoas, eu queria falar, eu queria conversar, falar, eu queria falar. Eu queria, por eu desde muito nova lidar com públicos e procurar sempre entender o que a pessoa sente, pensa, o que ela quer, o que ela deseja, eu queria essa troca. E eu sempre achei, e o meu nome depois eu vim descobrir que Simone significa pessoa que ouve, né? Pessoa que escuta. E achei mais interessante ainda, né? Essa coisa do nome, do significado do nome, porque tudo realmente se conecta, né? E é interessante ver isso, porque eu queria falar e eu não sabia o que falar, eu não sabia como falar, porque eu era uma pessoa insegura. Eu ficava pensando no que os outros poderiam pensar, do que eu iria falar. Ou seja, eu pensei em tanta coisa que eu não fiz, não fluí. E só agora eu tô conseguindo fazer, porque só agora eu me sinto segura, preparada, pronta. Só agora, com 45 anos, eu sinto que eu tô no local certo, fazendo a coisa certa, que era o que eu queria já fazer. Quando eu trabalhava diretamente com estética, que eu tinha meu estúdio, eu conversava muito com pessoas, muito. Eu tinha uma troca genuína com as minhas clientes, sabe? A gente conversava muito e dali saíram pessoas que foram para minha vida, que viraram amigas mesmo, né? E aqui nesse canal não tá sendo diferente, para ver que realmente esse é o meu chamado, falar, né? Essa troca, essa poder ajudar de alguma forma, sabe? Que a gente fala que é a mentalidade, que é o poder do subconsciente, da mentalidade, que é esse canal. Talvez você precise ou queira ou gostaria de falar outra coisa, um outro tema, mas esse é o tema que arde o meu coração, que o meu coração clama em falar do nosso pensamento, das nossas mentalidades, da nossa existência, do que a gente não sabe ainda e quer saber essa troca, sabe? Isso para mim me faz viver. Eu ouvi casos, depoimentos, declarações de pessoas falando o que ela fez, o que ela passou, o que ela viveu. Isso me mexe, me move a fazer mais vídeos, sabe? Isso é o que eu gosto de fazer, né? É uma coisa real. A gente sabe que o peixe, ele tem que nadar, né? O peixe não tá aí para voar, ele tá aí para nadar. Esse é o chamado dele, esse é o dom dele, né? Ele foi feito para isso, ele foi preparado para isso, né? Assim como a ave foi feita para voar, ela não foi feita para nadar, porque ela foi preparada para o voo. A essência dela é voar, a essência dela é alçar voos, né? Cada um tem o seu propósito específico, cada um foi designado para alguma coisa específica. Tem a sua jornada. Durante muito tempo, eu achava que o meu propósito e o propósito de todas as pessoas na face dessa terra era pregar o evangelho a toda criatura. Porque é uma coisa que Deus fala, né? Ide, né? É um mandamento, né? Tá no imperativo. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E eu achava que era isso. Eu falava assim, pô, esse é o propósito, sabe?
de todo ser humano, inclusive do meu. Mas eu tenho entendido que não é só isso. A gente tem que pregar o evangelho da paz, óbvio. É o evangelho que traz a verdade dentro do meu entendimento. Se você não entende assim, eu te respeito, contando que você também me respeite. Mas o grande lance é, às vezes você está trabalhando numa empresa que não é o teu propósito. Às vezes você não está dando o teu melhor porque não é o teu propósito. Às vezes você não está vivendo a tua plenitude porque você está num lugar que não era para você estar. Não era o teu propósito real, sabe? Talvez você é um médico, é um advogado, é um engenheiro, é um arquiteto, mas você quer fazer bolo. E talvez se você fosse pleno no teu serviço, fazendo bolos, você teria várias empresas que fazem bolo, várias franquias, não sei, porque você ia fluir tão bem naquilo. Então você entende que não é o que, sabe? Não é. Aparentemente pode ser algo pequeno, sabe? Eu tenho uma colega, ela não é minha amiga, ela é uma colega, uma pessoa querida que eu gosto muito, a Renata. Renata, conheci ela aqui no Rio, né? Ela morava aqui, ela era daqui. E ela tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, sabe? Brotou esse sonho nela, ela estava separada. E ela tinha uma vida muito boa aqui no Rio. Ela vivia bem, mas ela queria ir para os Estados Unidos, sabe? E ela era aquela menina meio dondoquinha, sabe? Super muito bem arrumada, unha grande, aquela coisa, sabe? Ela tinha uma empresa de seguros de carros, ela com o ex-marido dela. Então tava tudo bem, ela era o dom dela, era até então o chamado dela, era o propósito dela trabalhar com isso. E depois do divórcio dela, depois que a vida dela mudou, depois que ela tentou se refazer de algumas formas, ela sentiu no coração de ir para os Estados Unidos, de ir para lá. Não sei qual é o local certo que ela até falou, mas eu não lembro. E ela conheceu uma pessoa lá, casou com essa pessoa, conheceu uma comunidade cristã, que aqui ela já era cristã também, se inseriu nessa comunidade e ela teve um insight. Uma pessoa que era super metida, entre aspas, né? Visível, olhando assim, mas não era não, uma pessoa super do bem. Mas assim, aquela palavra metida, meio dondoca, tem tudo, tem empregada, tem carro, não sei o quê. E ela foi pra lá e ela refez a vida dela e ela começou sendo diarista. Que aqui no Brasil, né? Pelo nosso dinheiro também ser super desvalorizado, né? Não rende uma diária, né? Uma diarista. E ela começou assim, como diarista. E quando eu fiquei sabendo, eu achei aquilo tão estranho, sabe? Que eu falei assim, caramba, a Renata? Fiquei assim pensando. Enfim, hoje ela tem uma empresa lá, resumindo bem, né? Claro que todo mundo começa ralando muito, trabalhando muito, nada vem fácil, né? Apesar que se a gente quiser que venha fácil, venha também, porque tudo é mentalidade. Mas ela começou a trabalhar, viu que deu certo, viu que lá o dinheiro tinha um outro peso, um outro valor, que valia, o dinheiro vale, né? Cada centavo tem um peso grande lá. E ela abriu uma empresa. E hoje ela tem funcionárias, e hoje ela vem para o Brasil a passeio, e ela vê a diferença também da nossa moeda para de lá. E, e ela começou com uma coisa que teoricamente seria uma coisa simples, uma coisa pequena, aqui para nossa mentalidade da grande parte dos brasileiros, né? E ela fluiu. E hoje ela tem uma casa maravilhosa, tem uma família abençoada e está fluindo na empresa dela. Ou seja, ela encontrou um novo propósito para ela, um propósito que hoje eu vejo o sorriso nos olhos dela, sabe? Ela ri com os olhos, sabe? Quando a pessoa ri com os olhos, que vê felicidade, ela é essa pessoa hoje. E é interessante a gente ver isso, o propósito, porque ela estava aqui e não estava feliz. Ela estava aqui e não estava fluindo, as coisas não estavam colapsando para ela. E ela foi para lá e a mentalidade dela mudou, ela descobriu o propósito dela. Teoricamente, aos nossos olhos, poderia ser uma coisa pequena, mas ela mostrou, sem precisar provar nada para ninguém, ela mostrou, às vezes, até para ela mesma, que ela poderia crescer, poderia fluir, poderia romper. E foi o que aconteceu.
ela foi feita para voar. Eu vejo que ela é um pássaro que foi feito para voar. Talvez você é um peixe que foi feito para nadar e não está nadando, está voando, está andando. Não está no teu local de origem, no local que a gente deve estar, sabe? E é uma reflexão muito séria que a gente precisa fazer, porque gera mudanças, gera incômodo, gera mentalidade, gera muita angústia interna, né? Tem pessoas que tem determinado tipo de pessoa que é fácil mudar, é fácil a transformação. Tem gente que gosta de mudança, mas tem pessoas também que não gostam, que são mais tradicionais, que têm mais dificuldade de se readequar, se readaptar. E talvez essas pessoas não vivam a sua plenitude do seu propósito pelo simples fato que elas não querem tentar, pelo medo. E o medo é um grande sabotador. Tudo, absolutamente tudo está na nossa mente, na nossa mentalidade. Você pode ser um médico bem-sucedido, pode ser esse teu propósito. Eu conheci uma pessoa que ele era médico e era o propósito real da vida dele. Ele vivia para aquilo, ele vivia fazendo plantões e trocava porque ele queria estar lá. Era impressionante ver aquilo. Era o propósito da vida dele, estava claro aquilo. Ele foi feito para aquilo. Talvez você não seja essa pessoa, mas você seja a pessoa que vai trabalhar na área da alimentação, na área da limpeza, não sei. Qual é a tua área? Qual é o teu propósito? Qual é o que arde no teu coração? E é uma busca que a gente precisa fazer constante em todas as áreas da nossa vida. Essa pessoa que você vive, essa pessoa arde o seu coração para você estar com ela. É essa tua escolha, você escolheu, você quis. O carro que você tem é o carro que você quer, que você deseja. É o carro dos teus sonhos, é o carro que sua alma clama querendo aquele carro, porque você se sente feliz dirigindo aquele carro. É em tudo, gente, é em tudo. É a sua casa é a casa dos teus sonhos. E eu não tô falando que é mansão ou casa de madeira, não. Não tô falando, não é sobre isso. Cada um tem um sonho, cada um tem o seu propósito, o teu chamado, cada um tem o seu rolê. Qual é o teu, sabe? O que você quer? Porque quando a gente entende o que a gente quer, fica mais fácil a gente conquistar. E isso é a lei da atração pura, isso é fé. A gente primeiro entende o que a gente quer, quem a gente é e o que a gente quer, e mete o louco e vai pra cima com tudo e consegue. Porque é inevitável a gente não conseguir, as bênçãos nos perseguirão. Mas a gente precisa entender o que a gente quer, quem a gente é e para onde a gente foi chamado. A gente precisa saber, esse é o grande ponto. Eu já vi um momento da minha vida, quando eu entrei em depressão, que a psicóloga falou que eu estava em crise existencial. Essa foi a palavra que ela falou. Simone, você está em crise existencial. Você não sabe o que você quer, você não sabe quem você não sabe qual é o teu propósito, você não sabe quem é você. E realmente era aquilo, eu não sabia quem eu era. Eu não sabia qual a cor que eu gostava. Não, tem noção? A pessoa não saber a cor, uma cor, gente, pode ser rosa, preto, azul. Eu não sabia, eu não tinha opinião formada, eu não tinha um conceito formado sobre nada. Eu estava em crise. O ser humano, quando ele entra num momento de crise, é um alerta muito sério. Já alertou, já explodiu, a sirene já tocou 20 vezes, né, quando entra nisso. Porque a pessoa se perde. E a gente não pode se perder no meio do caminho. A gente não pode se perder com pessoas, a gente não pode se perder com o ambiente, a gente não pode se perder. A gente vale muito, somos valiosos. Somos a menina dos olhos do Senhor. A gente vale muito. Então a gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que se priorizar esse ponto, tem que ter a garra, tem que ter aquela chama ardendo dentro da gente para escolher a pessoa que a gente quer viver o resto da nossa vida. Ou não. Ou se a gente também não quiser. O Michel vive falando aqui nos comentários que ele está feliz sozinho. E olha que legal, tem pessoas que podem achar isso estranho. Tem pessoas que podem falar assim, nossa, que cara individualista, nossa, que cara seco. Não, gente, ele optou. Para ele tá ótimo assim. Ele tá vivendo, ele tá trabalhando, tá estudando, tá tendo tempo para ele. Ele não tá sofrendo, ele não tá tendo que demandar
troca e questões, porque um relacionamento gera isso. Ele está bem na solitude dele. Isso é maravilhoso, porque ele sabe que ele está bem. Ele está feliz por estar assim. E quando a gente está feliz, independente do que, quando a gente entende que a gente está feliz fazendo aquilo que a gente quer, tudo ao redor muda. Tudo, absolutamente tudo. Tudo é sistêmico, sabe? A gente muda o ambiente real. Então que a gente hoje venha entender e saber o que a gente quer, sabe? E a gente pode estar buscando uma pessoa, a gente pode estar buscando ficar sozinho, a gente pode estar buscando um emprego novo, a mudança total da nossa vida. Eu tô nessa, sabe? Esse canal é para isso, é pra gente conversar e ter essa troca. Essa é minha comunidade mesmo. Eu vou criar, inclusive, a comunidade que eu nem tinha visto. Eu tava mexendo, futucando o meu canal e vi que tem uma opção lá, criar comunidade. Eu não sei como é isso, mas eu vou criar pra gente ver o que acontece. Não sei se a troca vai ser melhor pra gente conversar, não sei como é isso. Enfim, a gente tem que saber quem a gente é, o que a gente quer. E eu tô vivendo isso. Eu tô mudando a minha rota total. Criei esse canal, tô botando a minha cara a tapa, tô me expondo. Coisas que muitas pessoas não conseguem falar. Eu sempre tive facilidade em falar. Com a câmera não tem problema nenhum. Eu sempre tive essa facilidade. Só que, ao mesmo tempo, pra gente falar alguma coisa, a gente tem que ter um porquê. Tem que ter um motivo. Tem que ter um propósito. E o meu propósito é esse. É essa troca, ajudar pessoas, mesmo falando uma frase que às vezes pode mudar um pensamento. A nossa essência ajuda pessoas. Às vezes não é nem o que a gente pode dar à pessoa, é o que a gente pode ser por elas. E assim como eu vejo alguns canais, que são poucos, né, infelizmente, que me geram essa mudança, sabe, essa reflexão, esse canal é para isso também. E eu tô nesse propósito do canal, tô estudando para ser terapeuta. Já era para eu ter me formado, eu me travei, a minha mente, as minhas crenças limitantes me bloquearam por várias vezes. Agora eu tô retornando e eu tô tendo a consciência de quem eu sou e por que que eu tô fazendo, por que que eu fiz isso, por que que eu procrastinei tanto. E eu tô nessa pegada de me achar, de me encontrar, de ser a minha melhor versão. O propósito é isso, gente. O propósito, o nosso propósito individual é a gente saber qual é a nossa melhor versão. Porque quando a gente entende qual é a nossa melhor versão, a gente está pleno, a gente está feliz, as coisas acontecem. Tudo ao redor vão se conectando, se encaixando, as coisas vão... A gente fica surpreso com as coisas que vão acontecendo, sabe? E eu tô muito feliz com isso. Eu tô muito feliz com essa nova jornada, porque eu tô vendo situações acontecerem novas na minha vida. Eu vejo uma situação, aconteceu isso comigo muito recentemente. Eu já estava com um pensamento, falei assim, isso vai dar problema no futuro para mim. Eu vou ter problema com isso, exatamente isso. Aí, por um acaso, eu vi uma situação, né? Eu ali presenciei essa situação com a coisa acontecendo. Eu falei assim, olha só, eu não falei que isso ia dar problema, então eu tenho que ter cuidado com isso. Eu tenho que dar limites para isso, para que eu não venha me prejudicar no futuro. E é tão legal isso, a gente saber quem a gente é, porque a gente não vai ser passado para trás. As pessoas não vão fazer o que elas querem com a gente, porque a gente já tem essa maturidade e numa paz absurda, sabe? Esse é o grande barato. Mas para isso a gente tem que saber qual é o nosso propósito, quem somos, para onde vamos, o que queremos, do que se alimenta, aquela coisa, né, aquele programa. Enfim, a gente tem que saber o que a gente quer e quem a gente é. E é uma busca, uma jornada constante também. Porque às vezes a gente pode mudar. Porque nada é só aquilo. Às vezes a gente pode mudar, simplesmente, eu quero mudar. E é isso. E que você hoje entre nessa comigo, porque eu tô nesse processo. E eu tenho certeza que você também está. Senão você não estaria aqui vendo esse vídeo. Porque a gente se conecta real. E que a gente venha viver o extraordinário. A gente vai começar essa semana, hoje é domingo. Você tá vendo daqui uns 50 anos? Então, hoje eu estou gravando no domingo, dia 5 de julho de 2026. E o que eu tenho para falar é que a gente vai ver o extraordinário, independente do dia e da hora que você tá vendo esse vídeo. Porque é inevitável a gente não viver isso. É isso, beijo.